Eu saudar a todos com a paz do Senhor, irmãos. Podemos assentar. Quero agradecer a Deus mais uma vez por esta grande oportunidade de poder estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Já estivemos de manhã aqui na ceia, ouvimos uma palavra poderosa. Deus falou muito comigo, né? Esta manhã cedo. Estamos retornando, né, para adorar a Deus juntamente com os irmãos. Quero pedir aos irmãos que orem em favor da congregação Nova Esperança. Deus está abençoando poderosamente aquela congregação e é carente da oração dos irmãos. Amém, irmãos? Quero agradecer a Deus também por esta oportunidade, pela vida dos obreiros, pastor Edevaí, que nos convidou para ministrar a palavra de Deus, pastor Hilário. Deus continue abençoando em nome de Jesus esta equipe, né? Pastor Luiz Carlos, pastor Jair, enfim, cada um dos irmãos que nesta noite veio com o único propósito de adorar, de exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Gênesis, livro dos começos, capítulo de número 22, o verso de número 5. Eu quero meditar com os irmãos esta palavra, uma palavra profética, né? Uma palavra profética, visto que há uma tipologia bíblica acerca de Jesus, do seu sacrifício, mas é uma palavra também, irmãos, que nos ensina o caminho perfeito da adoração. Louvado seja o nome de Jesus. Abraão é considerado, é tido como pai da fé, homem que creu, que acreditou, que obedeceu, confiou no Senhor por meio da fé. O versículo 5 diz assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Novamente, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, esta passagem bíblica é uma passagem conhecida por todos nós, pregadas por vários pregadores, lidas por todos os crentes que gostam de ler Bíblia. E essa passagem bíblica contém, aleluia, dentro dela um ensino profundo, muito profundo, concernente à adoração. Porque nós vemos aqui, os irmãos bem conhecem, que Deus, para provar Abraão, provar a sua fé, Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão, pedindo um sacrifício. Não era um sacrifício comum, aquele que Abraão era costumeiro fazer. Não era um sacrifício de animal, como Abraão costumava fazer. Não era aquilo que estava dentro do seu costume, do seu conhecimento. Mas Deus faz um pedido, além daquilo que Abraão acostumara a ver Deus pedir. Deus pede a Abraão agora um sacrifício do seu filho, do seu único filho. Mas a Bíblia Sagrada começa a nos mostrar que Abraão, sendo pai da fé, sendo um homem que conhece Deus, porque existem coisas na nossa vida, irmão, existem desafios na nossa vida que só pode aceitar aquele que conhece Deus, aquele que tem conhecimento de Deus, não é? Aquele que sabe realmente quem é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão tinha intimidade com Deus. Abraão sabia quem era Deus. Abraão conhecia a voz de Deus. Então, quando Deus agora pede a Abraão o sacrifício do seu filho, do seu único filho, daquele moço a quem Abraão muito estimava, a Bíblia Sagrada nos
mostra, nos revela que Abraão não questiona Deus, ele não questiona a vontade de Deus. E uma das coisas que nós aprendemos aqui, aleluia, que fé, irmão, é aquilo que nós fazemos sem questionar. A Bíblia Sagrada diz que nós precisamos andar por fé, nós não andamos por vista, nós acreditamos sem ver, acreditamos sem conhecer, mas sabendo que quando Deus fala, é verdade, quando Deus manda, nós obedecemos, quando Deus mostra, nós sabemos, aleluia, que Deus está no negócio. E a Bíblia diz que Abraão agora manda Abraão sair para um dos montes que Deus havia de mostrar para ele. E Abraão levanta de madrugada. A Bíblia Sagrada diz que ele pega os seus servos, pega o jumento, parte a lenha, vai em caminhada de alguns dias, 3 dias. E quando chega no lugar aonde Deus mostrara a ele o lugar do sacrifício, aquele monte, a Bíblia Sagrada diz que Abraão, agora no versículo 5, Abraão dá uma ordem aos seus moços, dizendo: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. O que me chama a atenção dentro deste versículo bíblico é que nós acreditamos em milagre, porque nós lemos acerca de milagre, nós ouvimos, pastor Hilário, testificações acerca de milagre, nós cremos em ressurreição, porque lemos na Bíblia Sagrada que Deus, através de Jesus Cristo, ressuscitou pessoas. Nós cremos na cura do paralítico, porque vemos Deus fazer milagres, e lemos na palavra de Deus que Deus ressuscita, aleluia, pessoas, como também levanta pessoas que são paralíticos. Mas o que me chama a atenção dentro da fé de Abraão é que Abraão não tinha, antes dessa passagem bíblica, não tinha nada que dava uma diretriz a Abraão acerca da fé da ressurreição. Não havia ninguém ressuscitado ainda, Deus não havia ressuscitado pessoas, mas como a Bíblia Sagrada diz no livro de Hebreus, que Abraão, ele creu, aleluia, ele acreditava que ainda que Deus matasse o seu filho, ainda que ele viesse matar o seu filho, Deus era poderoso para trazer de volta. Aleluia! A fé de Abraão, a Bíblia Sagrada diz que ele batalhou contra a esperança, sem conhecer, aleluia, algum testemunho de ressurreição. Mas Abraão acreditava no impossível, que só Deus pode fazer. Louvado seja o nome de Jesus. A fé cristã, irmão, é uma fé de novidades espirituais, é uma fé, aleluia, que a cada dia nós vemos Deus fazer coisas maravilhosas. Se cada um dos irmãos aqui tiverem oportunidade para testificar, nós vamos ver que pessoas vão contar testemunhos aqui, aleluia, que aos olhos humanos parece impossível, mas aos olhos de Deus, aleluia, nada é impossível. A Bíblia Sagrada diz que o anjo diz a Abraão, dizendo: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor, é impossível para Deus, algo que Deus não poderia fazer. Então Abraão tinha fé, a fé de Abraão levava ele a obedecer a Deus nas suas ordens, a obedecer ao Senhor nos seus pedidos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que eles vão a caminho deste monte. Eu aprendo muitas coisas aqui. A Bíblia Sagrada nos mostra que Abraão chega ao pé do monte, e ele dá ordem aos seus servos, dizendo: vocês ficam aqui com o jumento, e eu e o moço, nós iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Eu vejo que Deus tem suas escolhas. Eu estava meditando este dia e fiz uma pergunta ao Senhor. Existem pessoas que nunca irão adorar. Existem pessoas que não têm espiritualidade suficiente para subir para a adoração. Existem pessoas que, infelizmente, a Bíblia nos mostra a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre o filho
só pode ir até o pé do monte, porque não consegue acompanhar os milagres de Deus. Pastor Ladeira disse aqui que o espiritual, o homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Existem pessoas que não conseguem acreditar, que não conseguem ir além da fé natural, mas Abraão vai. Isaac, por sua vez, sendo seu filho, também consegue compreender a fé do pai. Isso é importante, não é? Isso é importante. A Bíblia Sagrada diz que eles começam a subir o monte, mas no meio da caminhada, Ted William, o moço que agora tinha cerca de 17 anos de idade, já era um adolescente, já não precisava mais, não é? Segundo o que nós vemos por aí hoje, filho com 17 anos já não quer mais obedecer, já não quer fazer mais como o pai faz. Indo na harpa para filho de 17 anos é coisa de velho. Às vezes eu ponho lá em casa Benedito Felizardo, eu até brinco com o irmão Oeda, diz que ele parece muito Benedito Felizardo, hinos espirituais. E meu filho diz assim: ixi, lá vem o pai, uns hinos velhos, tem sanfona, né? Acordeon. E às vezes é difícil fazer um filho de 17 anos ter a mesma visão que a nossa. Ele já não consegue adorar Deus como nós adoramos. Ele não tem o limite de fé que nós temos. Ele não consegue alcançar a visão que nós alcançamos. Mas eu vejo Isaac, filho de Abraão, aleluia, acompanhando o pai para o sacrifício. A Bíblia diz que o pai levanta de madrugada e o filho levanta também. A Bíblia diz que eles partem a lenha e vão para o lugar do sacrifício. É quando chega no monte, a Bíblia Sagrada diz que Abraão pega a lenha, que não era pouca, porque para fazer sacrifício, irmão, precisava de muita lenha. Põe sobre o filho e eles vão caminhando junto para o monte. Abraão e Isaac, Isaac e Abraão. E no meio da caminhada, Isaac, ele percebe como bom conhecedor, aleluia, daquilo que necessita para um verdadeiro culto. Crente sábio é assim, irmão. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 100: servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos a Deus com um canto. Louvado seja o nome do Senhor. Crente inteligente sabe o que precisa para um verdadeiro culto. Ele não vem desprovido, não. Tem crente que do jeito que sai de casa vem, não traz sacrifício, não traz adoração, não traz cântico, não traz louvor. Mas Isaac está com seu pai, e sobre ele está a lenha. Eles estão caminhando para a mesma direção, não há questionamento. Mas na cabeça do moço, ele começa a pensar: bom, está faltando alguma coisa aqui, está faltando algo principal para o culto nessa noite, está faltando alguma coisa. Ele olha para a cintura do pai, vê o cutelo, aleluia, que era necessário para fazer o sacrifício. Olha para a mão do pai, vê o fogo, aleluia. Ele percebe: bom, lá em cima será levantado o altar, mas está faltando alguma coisa. Então ele, com muito carinho, com muita educação, ele chama pai. E o pai, aleluia, já pronto diz: eis-me aqui, meu filho. Pai, nós vamos para o sacrifício, vamos adorar a Deus, vamos levantar um clamor ao Senhor, vamos. Mas olha, eu estou vendo uma coisa aqui. Ele não diz para o pai que o pai esqueceu, não. Ele não diz para o pai que o pai estava esquecido, não. Ele só diz para o pai: nós temos aqui fogo, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Ei, quero abrir um parênteses aqui para te dizer uma coisa. Será que não faltou nada para a sua adoração nesta noite? Paulo diz que nós temos que cultuar a Deus, e o nosso culto tem que ser racional. O que é um culto racional, irmão? É um culto que eu penso, é um culto que eu analiso, é um culto de avaliação. Se nós olharmos para o capítulo 1 do livro do profeta Malaquias, todo mundo gosta do 3:10, né? Todo mundo prega o 3:10, mas prega o capítulo 1 também, porque no capítulo 1 Deus questiona o sacerdote, dizendo: o que é isso que vocês vêm apresentar perante a minha mesa? Um animal com defeito, cego, doente. E Deus diz: mas olha, vou lhe dar um conselho, vou fazer umas sugestões aqui. Pega esse cordeiro que você me trouxe, apresenta ele ao governador e verá se ele terá agrado de ti. Ei, a nossa adoração tem que ser perfeita.
Eu vou falar só de uma. Existiam 3 formas. Quando o sacrifício era queimado e a fumaça do sacrifício subia reto sem fazer curva, então quem estava sacrificando sabia que Deus estava inalando aquele cheiro. Deus estava sentindo o cheiro do sacrifício. E a Bíblia nos mostra que nós somos conhecidos pelo cheiro. A Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para o seu culto, quando Deus olha para o seu louvor, para o seu cântico, para a sua adoração, Deus não olha a postura física, porque fé não tem posição. Alguém uma vez questionou a minha esposa, por que a minha esposa não dobrava o joelho para orar? Minha esposa, irmão, ela tem uma deficiência física na perna, ela não consegue dobrar o joelho. Mas eu disse para minha esposa, diga para essa pessoa que fé não tem posição. Aleluia. Seja deitado, como já foi falado aqui sobre o rei Ezequias, seja de joelhos dobrados, não importa, não importa é o que está dentro do seu coração. Tudo precisa ser avaliado. Isaac tinha essa consciência. Quando ele vai subindo para o lugar do sacrifício, ele começa a fazer uma avaliação. Tem cutelo, tem lenha. Lenha é essencial para queimar. Precisa de lenha. Eu fiz um estudo sobre isso aí. Não trouxe porque é um estudo bíblico, mas qualquer dia Deus vai me dar graça. Lenha é a combustão. É interessante que a lenha precisa estar seca. Lenha verde, irmão, faz fumaça e não queima. Tem muita gente fazendo barulho, mas de Deus não tem nada. É só fumaça. Mas quando a lenha é seca, ela faz barulho. Você vê de longe o fogo, é fácil queimar. Aleluia. Então Isaac observou essas coisas, mas Abraão deu-lhe uma resposta dizendo: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. O cordeiro. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai sem questionar. Talvez no coração dele, ele dizia: bom, meu pai é homem de oração, homem de fé, quem sabe Deus vai fazer um milagre e vai acontecer alguma coisa. Mas não passava pela cabeça dele seu sacrifício. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando chegaram lá, Abraão então faz todos os preparativos. Irmão, esse assunto aqui é assunto para quem gosta de pregar 2 horas, que é o caso do pastor Luiz, é homem que gosta de dar estudo, Jair Bezerra, Ted William, esses homens profundos. Mas há uma profundidade muito grande nisso aí, porque culto precisa ter avaliação. Abraão prepara o lugar como sempre, levanta o altar, põe a lenha, ajeita a lenha, porque não era de qualquer jeito. Se nós lemos no Aleluia, a Bíblia Sagrada diz que quando o profeta Elias vai reparar o altar, tem muito pregador dizendo aí, irmão, que quando os servos, os profetas de Baal, acabam de fazer o sacrifício, vai lá Elias fazer o sacrifício sobre eles. Não era sobre o altar. Havia um altar lá que estava desfeito. Aleluia. Então ele vai reparar o altar. O que é reparar o altar, irmão? É uma avaliação do altar. É perceber se o altar está bom, se o altar está do jeito que Deus gosta. Aleluia. Adorar a Deus tem que ter altar, aleluia, levantado na perfeição de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Precisa reparar o altar. Eu preciso avaliar a minha vida, irmão. Como está o meu altar? Então Abraão levanta o altar, põe a lenha sobre o altar. Eu fico olhando dentro da história. Quando Abraão olha para Isaac, moço de 17 anos, poderia ter saído correndo, poderia ter dito não é? Se fosse hoje, Abraão estaria preso, porque essa lei da palmada aí, você pode deixar o filho fazer o que quer, não pode bater nele. Aí depois você vai visitar ele na cadeia. É isso que acontece. Mas crente que ensina filho, irmão, a orar, crente que ensina filho a adorar o Senhor, não visita ele na cadeia, acompanha ele para a igreja. E se ele for na cadeia, lá ele se tornará um evangelista. Deus vai levantar ele lá, porque a Bíblia Sagrada diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar,
E quando se envelhecer ou crescer, não vai se desviar dele. Não importa onde teu filho está, ore por ele. Deus vai levantar ele como evangelista e pregador aonde ele estiver. Mas morto ele não vai ficar, porque ele vai lembrar do que você ensinou ele. E a Bíblia Sagrada diz que quando agora a Isaac precisa ser amarrado. Era o normal do sacrifício. Mas a Bíblia Sagrada diz que Abraão olha para o filho, ele precisa deitar-se no altar. Mas não há questionamento. Ele não questiona. Ele não reclama. Ele não diz não. Ele não questiona a fé do pai. Ele obedece. E deita-se sobre o altar. Olha, irmão, a fé de Abraão e a obediência de Abraão era tão grande, que se o anjo do Senhor não brada, Abraão tinha sacrificado o filho. Essa é a grande realidade. Até onde vai a tua fé? Até onde nós podemos obedecer quando dizemos que cremos no Senhor? Mas Abraão vai além do limite humano, e ele vai adorar o Senhor. Não importa se a adoração, o sacrifício era o filho, mas ele sabia que Deus estava com ele. Eu poderia falar aqui sobre Jesus sendo levado pelo Pai, aleluia, ao Calvário. Não foram os judeus que levaram Jesus ao Calvário. Não foram as ofertas dadas a Judas Iscariote que levou Jesus ao Calvário. Não foi. Foi o próprio Deus que leva o seu filho ao Calvário como cordeiro mudo para ser sacrificado por nós. Isaac é a tipificação mais linda de Jesus na história do sacrifício. Abraão é o pai que leva o filho a ser sacrificado. Mas agora, como Deus não aceita sacrifício humano, a Bíblia Sagrada diz que o anjo brada do céu, e Abraão então para, porque ele conhece a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus. E Deus diz para ele: Abraão, você não negou o teu único filho a mim. E a Bíblia Sagrada diz que quando Abraão olha para trás, e eu vou terminar, Abraão vê um animal. E eu gosto muito dessa parte. Algumas pessoas dizem que é um cordeiro. E numa escola bíblica dominical, nós estudamos, o pastor Jair lembra disso. Eu questionei acerca disso na escola dominical. Que é raro dizendo que era um cordeiro, mas não era um cordeiro. A Bíblia Sagrada diz que era um carneiro. Cordeiro é um animal de 1 ano virgem. Carneiro é um reprodutor. Não poderia ser um cordeiro, porque o cordeiro Deus estava preparando para si, para ele próprio. Mas ali seria o carneiro sacrificado no lugar de Isaac. Aleluia. Mas o cordeiro Deus estava preparando para que ele pudesse sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos aprender com Abraão, aprender o caminho da perfeição. Aleluia. Deus quer que você saia do pé do monte nessa noite. Deus quer que você pare de ficar cuidando, aleluia, de jumento. Deus quer que você dê um passo para o monte e vai adorar o Senhor. Aprenda a adorar o Senhor. Pare de ficar cuidando de jumento, irmão. Tem gente que sabe cuidar de jumento, cuida da vida dos outros, mas não cuida da vida própria. Mas Deus quer que você saia do pé do monte esta noite. Deus quer que você sobe para o lugar de adoração, o lugar de sacrifício, o lugar onde Deus vai se manifestar. Deus não falou no pé do monte, Deus não falou com o servo, Deus não falou com os jumentos do pé do monte, mas Deus falou com Abraão, porque lá era o lugar da adoração. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.